Vamos lá, começando mais um episódio do podcast Meireles Cast, né? Um podcast que tem o tripé aliado à saúde, ciência e tecnologia. E hoje estou trazendo aqui um convidado muito especial, um grande amigo, um grande profissional, fisioterapeuta esportivo, que vai ser o nosso tema de hoje, né? A gente vai focar um pouco nesse tema, que é uma área muito abrangente, né? Você pode trabalhar em diversos esportes e você precisa de conhecimentos diferentes, né? O atleta que trata, o fisioterapeuta que trata o atleta de futebol, por exemplo, ele vai ter um conhecimento X, porque tem umas prevalências de lesões ali X do futebol, e se ele for trabalhar com tênis, ele vai ter um outro tipo de prevalência de lesão, né? Então, acho que o fisioterapeuta esportivo ele tem que ser multi, apesar de ter esportes específicos, então acho um tema muito legal, muito interessante para a gente abordar aqui. E queria aqui apresentar o nosso professor Júlio César Oliveira. Ele é fisioterapeuta formado há 17 anos. Ele é CEL do Instituto Carioca de Fisioterapia, mestre em Educação Física, doutorando em Ciências da Reabilitação. Desde a faculdade já faz estágio no esporte como Vasco e Clínica de Fisioterapia Esportiva na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Atuou no Vasco em 2017, Boa Vista em 2008, 2009, Portuguesa, carioca, né? Portuguesa aqui da ilha, né? No Isso. futsal de 2010, 2011. Na Estácio de Sá, na Universidade de Estácio de Sá, implementou o projeto de fisioterapia esportiva para o Clube Santa Cruz, docente da disciplina de fisioterapia esportiva há 14 anos e diretor coordenador da pós-graduação em traumatortopedia do RPX. Então, seja muito bem-vindo. Espero que eu escolhi você porque para mim você é o cara para falar sobre esse assunto e acredito que todos que vão assistir esse episódio vão adorar e vão aprender muito com o que você falar. Tá? Um grande abraço. Eu queria só que você se apresentasse. Eu falei um pouco sobre você, né? Eu li aqui um texto de um mini Já tá currículo. Eu bom. queria que você se apresentasse, que eu acho que às vezes assim fica melhor para todo mundo ver quem é o professor Júlio César Oliveira. Imagina, meu amigo. Obrigado aí, tá, pelo convite, primeiramente. Me sinto honrado em participar desse projeto grandioso que você está construindo, que você já está botando em prática. Um projeto antigo, né? Mas que agora acho que de fato vai ser grandioso e vai contribuir muito para a ciência, para o acadêmico, para o clínico e para o paciente, né? De repente, que está sofrendo de algum problema que você está botando em pauta, vai ser muito, muito interessante para toda essa comunidade, tá? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei na Unigran Rio, aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade direcionada para especialidade de cardiorrespiratória, né? E naquele meio eu conheci bastante gente, como o José Roberto Prado Júnior. Ele ministrava, por acaso, ele foi para aquele ano ele ministrou aula na Unigran Rio, e dali eu conheci a fisioterapia esportiva, já no segundo, terceiro período, uma aula de fisiologia, né, aquela aula pesada, e ele Uma falando de grande fisioterapia. referência, né? Ele Porra, uma grande referência, falecido, mas ele era incrível mesmo, né? incrível, Ele uma chegava referência. chegando, né? Estava chegando, isso aí. E impactou aquele momento porque eu via que ele queria que a turma fosse muito boa, ele queria alto nível de conhecimento. Então, já desde a faculdade, eu fui estimulado pelo José Roberto a procurar o conhecimento. A área do esporte sempre foi meu objetivo, porque eu fui atleta até os 15 anos. Então, eu me machuquei, machuquei o joelho, me tratei com acupuntura, um pouco de fisioterapia. Então, eu já gostava desse ambiente. E no meio do caminho fiz estágio aí, como você falou, aqui na Barra. Fiz estágio com o Fábio Marcelo aí, a galera deve ouvir falar bastante. Atendia muito atleta, nem era o perfil que eu gostava. Concomitante, fiquei no Vasco ali trabalhando. Então, foi O Fábio, eu acho que tá hoje no Flamengo, né? É o o fisioterapeuta do Fábio Flamengo, agora né? é o Assumiu o coordenador Flamengo. da fisioterapia do Flamengo, Isso, depois de isso. muitos anos aí, É. né, o Fábio assumindo a coordenação, que é uma. O futebol é assim, né? Ele vai dando cíclico, né? Então a gente Cíclico. tá ali em cima, está no meio, está embaixo, está em cima, então, né? O que importa é que faça um excelente trabalho, né? Um profissional de excelência aí, que a gente tem como referência na nossa formação, né? E nesse meio período eu estava no Vasco, fazendo estágio, me formei, trabalhei uma época no Vasco, 2007, né? E aí dali em diante fui para o Boa Vista, fui para a Portuguesa, fiquei rodando os clubes no Rio,
e fui percebendo que a fisioterapia em si, ela precisava alavancar, né? A gente ainda era muito preso ao que o técnico falava, o que o técnico ele exigia, né? E a nossa verbalização, a nossa voz ainda era muito presa, muito limitada, não concordando com algumas coisas, né? Hoje, a gente já vê um cenário completamente diferente. A gente vai falar disso no decorrer do podcast, umas coisas bem interessantes. Então, eu já montei na Estácio um projeto para profissionais que não tinham grana para pagar a fisioterapia. E a gente recebia esses atletas do Clube Santa Cruz para um projeto muito legal do Nilson, que era um preparador físico e técnico do time. E nesses anos todos eu nunca deixei de atender atleta. Mesmo não trabalhando mais em clube, eu percebi que conseguia contribuir para a medicina do esporte, também fazendo ali os atendimentos particulares. Tem uns casos aí bem inusitados para a gente debater, mas esse trajeto todo. Então, me especializei, busquei conhecimento, toda a minha área de investigação eu sempre quis trazer para o esporte, tanto que a minha dissertação de mestrado foi em cima de praticantes de atividade física de alto rendimento ou algo parecido, porque acho que está na veia, né? O esporte, o exercício, eu acho que a gente não pode deixar nunca de praticar, mas quem está nesse meio deve praticar, até para servir como exemplo e experimentar protocolos, experimentar exercícios de diversas metodologias para você também experimentar, não só estudá-los e botar em prática. Né? Então, minha vida foi sempre em volta disso aí. E te Então, conheci, né, cara? é verdade, Conheci né? na Estácio, a gente trabalhou no mesmo lugar praticamente, né? Foi Eu te nossa, conheci na nossa, Estácio. nossa vida ali é muito próxima, né? Continua, né, cara? A gente continua atuando, batendo papo e legal que você é um profissional que é muito clínico, né? Tua mão é fantástica e isso porque eu vi, já trabalhei com você, a gente foi preceptor de estágio juntos, né? Lembra? E além disso, você também alia o conhecimento científico, né? Eu acho que isso é muito legal, sabe? Porque você é um cara que fez o seu mestrado, óbvio que no teu foca lá, sempre o teu N, né, dos participantes dos estudos, sempre são atletas, mas você tá lá na parte acadêmica também. Além de dar aula na faculdade, você une a parte científica à tua prática clínica, e isso transforma um profissional, né? Assim, a gente sabe que a gente tem em qualquer profissão, né? A gente tem alguns que ficam só na parte clínica e outros ficam na parte lá acadêmica, e muitas das vezes você tem um profissional que não tem o meio termo, né? Então você une isso muito bem. Então é um profissional nota 10 e eu vi o seu crescimento, né, durante esses anos que a gente se conhece. E aqui uma pergunta sobre fisioterapia esportiva, né? É, pegando a fisioterapia esportiva de alto nível, né? Como que ele se diferencia de um fisioterapeuta convencional? Vamos supor, um fisioterapeuta que atende um paciente que não é atleta e um Uhum. fisioterapeuta que atende um paciente atleta de alto nível lá, que joga no time profissional de futebol de um time grande, né? Existe ali algumas competências que diferenciam, ou é a mesma coisa, né? Eu queria ouvir de vocês. Cara, tem alguns tópicos para a gente falar nessa diferenciação. A primeira é a tecnologia, né, cara? Porque quando você atende um atleta de alto nível, não tem como você falar que faz fisioterapia avançada só na sua mão ou com equipamentos básicos da fisioterapia que a gente conhece, né, como eletroestimulação, ultrassom, etc. E quando você cai num ambiente de alto nível, de alto rendimento, você precisa estar preparado, não só no seu conhecimento técnico científico, mas atualizado em todos esses equipamentos que hoje são muito modernos, cara. Magnetoterapia, radiofrequência de alta intensidade, laser de alta intensidade, agora tem Vacuum Sport, Vacuum Therapy, câmara de hiperbárica. Meu irmão, Hiperbárica, né? no meu tempo lá de formado, era, A gente só é, tinha o isocinético, que era o e, máximo, né? O porra, era o ápice. isocinético, aquela cadeira gigantesca, caríssima, só os É, clubes grandes tinham. E aqui no Rio, só os clubes grandes e a BBR, eu acho. Ninguém mais BR, tinha, quem mais né? tinha? Hoje em dia tem um monte de aparelho, um monte de coisa, né? E se você não souber utilizar essas ferramentas, tu vai perder muito, né? Então, assim, isso é diferente, né? Essa é a porta de entrada da fisioterapia esportiva. Se você é um terapeuta manual e quer trabalhar no esporte, você precisa se adaptar à parte toda de recursos eletrofísicos.
porque eles vão provavelmente contribuir para toda a fase aguda da doença, né? Então, pô, reduzir ali o processo inflamatório, controlar mais, produção de colágeno, estimular fibroblasto, estimular o metabolismo. A gente tem que ter um desafio, tem que usar a ciência para os equipamentos que de fato fazem funcionar ali na porcentagem que eles prometem para a gente, e a gente tem um prazo para tratar esse atleta rigoroso, né? Por cobrança do clube, ou do empresário, ou do próprio atleta que quer voltar num jogo, porque isso, gente, move o mundo, né? O dinheiro move o mundo. Um atleta importante que pode decidir um jogo e entrar milhões para o clube, isso cai nas suas costas, né? Então a cobrança é o tempo todo. E o atleta, o paciente do consultório, que acabou de sair, por exemplo, né? O paciente ele vem e fala: poxa, quanto tempo eu vou ficar pronto? Quanto tempo eu vou voltar para academia? Ou sei lá. Aí a gente usa o prognóstico tradicional. A sua lesão ela tem tantas semanas de cicatrização, uma semana de adaptação e agora fortalecimento. Então, ali, pelo que a gente vê na ciência, por exemplo, uma entorse de tornozelo, ali em torno de 3 meses você está zerado para praticar qualquer esporte, né? E o atleta, a gente tem que falar: não, eu não tenho esse prazo, meu. Você vai ter que Três fazer isso em meses para um atleta, imagina. Perde o campeonato inteiro, quase. Pô, Imagina. que foi o caso do Diego, né? Você viu, o Diego Ribas, quando fez a entorse de tornozelo, ele fez uma lesão ligamentar do ligamento talofibular, calcâneo fibular, e ele fez uma fratura do maléolo medial, ou seja, ele tinha ali dupla lesão e uma baita estabilidade. Então, deram 6 meses para ele reabilitar. Em todo o processo que ele fez, né, que aí também eu tive um pouco de contribuição nesse tratamento do Diego, junto com o Rafa Vinick, né, que é o preparador físico dele específico, foram, foram 2 meses e 3 semanas. Porra, foi menos da metade. E o cara voltou, contribuiu, deu o passe para o gol e foi campeão da América. Então, assim, isso é o esporte, né? É adrenalina, fisioterapia 2 períodos. Um paciente tradicional faz fisioterapia 2 vezes na semana. A gente tem que dar muita orientação para ele tratar sozinho o problema dele. E no clube, ou um paciente atleta de alto nível, não, ele vem todo dia. Ou ele vem até 2 períodos, ou você fica o dia inteiro, Tem final de né? semana, Então, feriado, né? e os Punk. equipamentos todos ali. Feriado não tem isso, não. Ano novo, Exatamente. E vem cá, tem essa então, parte. é, show de bola. Vamos lá. Como é que. Aí vamos pegar o exemplo de clubes e tudo mais. Como é que é a interação, por exemplo? Você até falou um pouquinho na tua apresentação com médicos, preparadores físicos, os treinadores, né, das equipes, nutricionistas, porque eu sei que no passado era uma coisa, né? Eu vivi isso, né? E hoje em dia é um pouco diferente. No ambiente que eu trabalhei, era muito tranquilo isso, sabe? Respeitava muito o nosso trabalho. Mas não era assim em outras regiões, né? Em outros clubes e tudo mais, que a gente ouvia de colegas. Eu quero saber como é que você vê esse trabalho multidisciplinar para o atleta. A gente lembra que o atleta é que tem que ser o beneficiado, não é a profissão A, B ou C. Porque eu vejo que não existe o mais importante, né? O médico é mais importante, o fisioterapeuta é mais importante. Eu acho que não, né? Eu acho que é uma equipe trabalhando cada um no seu pontinho ali, na sua parte, para que o atleta tenha o benefício de melhora de performance, de prevenção de lesão ou de recuperar uma lesão. E o que você acha sobre isso, essa questão do trabalho multidisciplinar no esporte? Qual a importância que você vê isso no dia a dia? Seria o próximo tópico que eu ia falar da diferença, né, do paciente tradicional com o esportivo, né? Desculpa, passei do Não, pô, ponto. maravilhoso. Porque conecta, né, um assunto no outro, perfeito, a gente está em harmonia. O atleta, ele está em contato constante com todos os profissionais de saúde e ele tem acesso rápido a todo mundo. Nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, preparador físico de transição, que não é o mesmo preparador que faz a preparação física ao longo do ano, né, da temporada, e o técnico. Então, isso é muito importante, porque se a gente pega um paciente praticante de atividade física amador, ele leva um mês para marcar um médico, ele leva 2 semanas ou 3 para marcar um nutricionista, ele nega o psicólogo porque ele acha que não precisa, né? E a gente sabe que hoje tem muito comportamento psicossomático, psicocomportamento, né? Assim, algumas coisas que vêm de negligenciar essa área da ciência, que é a psicologia,
que contribuem para a performance dele, né? Então a gente sabe que o gatilho mental ele está influenciando muito hoje em dia no desempenho físico das pessoas, né? Da desmotivação, da procrastinação, enfim. O atleta não, quando ele tem esse problema mental ou psíquico, eu já tenho um profissional no cangote dele para poder, ó, vem, porque você está apresentando um comportamento muito estranho durante os jogos, no treino você está com irritabilidade altíssima, né, e tal. Então, olha que ferramenta a gente tem com os profissionais, né? Então, quando eu recebo um atleta fora, hoje eu não trabalho em nenhum clube, eu trabalho aqui no ICFísio, eu recebo um atleta de alto nível. Eu preciso agora conversar com esse atleta para a gente trabalhar em equipe multi. Porque quando ele me procura, ele quer fazer um trabalho específico fora do clube para agregar o que o clube já faz. Não que o clube não funcione, não é isso, né? Deixa bem claro isso para todo mundo, para falar, quando o atleta procura o físio fora, isso é porque lá é ruim? Não, galera, não é isso. É porque lá tem uma demanda muito grande e, de repente, ele quer fazer um trabalho específico dele. Então, ele procura um profissional que seja dele, né? Para ele expor ali algumas coisas no dia a dia que, de repente, eu possa dar um pouco mais de tempo para ele, né, melhorar a sua performance. Então, eu tento me comunicar com a equipe. Tem clubes que, porra, assim, eu tenho um contato total com a equipe, e isso é maravilhoso, eu me sinto honrado de estar fazendo parte dessa equipe, né? E tem equipes que me bloqueiam um pouco, falam, ó, faz o seu trabalho aí, a gente faz o nosso aqui, mas cada um no seu quadrado, o que eu acho ruim, né? Eu acho que o atleta, ele é um paciente, né? E ele tem livre-arbítrio para chamar um nutricionista de fora, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, né? Então, hoje, esse trabalho multidisciplinar, ele é importante. E lembrando, assim, as últimas pesquisas da UEFA, dentro de um comitê científico da UEFA, eles mostraram que a prevenção de lesão, as causas primárias não são físicas, não são mecânicas, né, de prevenção de lesão, né? É hidratação, sono, alimentação e a parte musculoesquelética. Olha aí, a parte musculoesquelética ficou aqui, ó. Ou seja, né, o fisioterapeuta ele é muito importante para fazer ali, de repente, um recovery manual, alguns equipamentos para contribuir ali na regeneração celular dele, que é uma etapa do recovery. As pessoas vendem recovery como sua massagem, botinha e liberação miofascial, né? Não é isso, deixa bem claro. Recovery, na verdade, é uma regeneração geral, mental, nutricional, física, comportamental, tem tudo isso aí. E a UEFA mostrou que o índice de lesão está relacionado à hidratação e sono, principalmente. Né? Se ele não É, descansa, não se hidrata, é pior do que ele fazer um treinamento por fora para se preparar fisicamente. Né? Isso aí é genial, né? por isso que a ciência é importante, né? Assim, ela faz parte de tudo, né? Ela que vai mostrar, ó, a gente tá indo nesse caminho, parece que é assim. Quando tu faz um estudo, fala, opa, isso daí estamos do lado contrário. As lesões continuam acontecendo, talvez a gente tenha que modificar. Então, os fatores de risco eles estão em ordens diferentes do que vocês imaginavam, né? Então, a ciência ela é muito importante nesse aspecto. Chegou a terminar o assunto, né? Chegando nesse ponto que você falou de prevenção de lesão, que é um assunto muito, muito, muito complexo, um assunto que eu já inteirei nessa área, né? Quando eu trabalhava mais no esporte. E um assunto que eu sempre gostei. Eu lembro que eu dei uma palestra no congresso da SONAF. Eu não lembro, há muito tempo atrás. Acho que foi 2013, lá em São Paulo. E eu falei sobre fisioterapia esportiva, sobre prevenção de lesão. Aí eu coloquei o último slide, eu botei meta-análise com os resultados, o que que tem que fazer, não sei o que lá. Mas no último slide, eu coloquei uma imagem para dar um obrigado, tchau, né? Botei uma imagem que era uma criancinha, um nenenzinho, parada assim, olhando pra frente, e na frente dele, um lutador de sumô gigantesco, assim, e um Eu nenenzinho lembro. assim, sabe, um bebezinho. E essa imagem mostrando assim, gente, eu terminei a imagem, falei sobre ciência, tinha meta-análise dizendo de prevenção de lesão, blá, blá, blá. Mas no final eu cheguei, ó, apesar de a gente ter alguns estudos, para a prevenção de lesão ainda é uma luta meio que a gente não entende direito. É muito complexo, né? Aí depois veio alguns estudos chegando, até da Natália, né? Que é a Uhum. fisioterapeuta, estuda muito essa questão
da prevenção de lesões, Natália Bittencourt, né? E Recurso, é. ela mostrou nos estudos dela a complexidade, né, os fatores misturados, então realmente é algo muito complexo. E eu queria saber de você, né? Quais as estratégias, entre aspas, mais eficazes para reduzir o risco de lesões em atletas de alto rendimento? Sei que é uma resposta muito complexa, tá? Eu sei que não existe, ó, aí, faz isso, alonga antes, aquela coisa louca, né? Se você alongar, você não vai lesionar, sabe? Que a gente via no passado, Ah, mas como é que é essa questão da prevenção, né? Ela é multiprofissional? Como é que é? Me explica isso, porque para que a gente tenha mais ou menos um caminho, né? Eu sei que a gente não vai determinar nada aqui, porque não claro. tem como ser, é altamente complexo esse assunto, mas o que que você acha em relação na prática do dia a dia com atletas de alto nível? Cara, isso você falou a palavra do momento, Fred. É uma das palavras mais faladas agora em congresso e simpósio, em curso, a palavra complexidade, né? E isso, assim, engaja com venda, porque agora tem os cursos com base de sistemas complexos, né? E aí tá todo mundo fazendo curso e tal. Tem até o nosso amigo aí, Bruno Senos, por aqui no Rio de Janeiro, para mim, ele é referência para falar desse Nota assunto. 10. Eu fiz o curso dele, nota 10. Nota 10. Gostou, né? Então, eu vou seguir mais nesse caminho, então, pela tua pergunta, né? Eu acho que a prevenção, ela existe. Eu falo isso, eu fui da Câmara Técnica da Fisioterapia Esportiva nessa nova leva, fiquei lá 4 anos agora, né? E eu sempre batia nessa tecla de que a prevenção, ela existe, né? Assim como uma mulher vai no ginecologista e ela vai para quê? Para fazer um exame preventivo. Um homem vai no cardiologista ou no urologista para quê? Para fazer um exame preventivo, certo? Então, existe prevenção. Tanto é que a epidemiologia estuda, né? A gente estuda epidemiologia para mapear, para prevenir doenças e tudo mais. É isso. Quando na fisioterapia eu vejo uma vaidade muito grande de que você está falando de prevenção, mas prevenção não existe. Eu falei, lógico que existe. Se a palavra existe, a gente tem que usá-la. A gente não vai eliminar qualquer tipo de lesão. A prevenção, ela não significa de não ter lesão. A prevenção, ela significa você reduzir os fatores de riscos que vão contribuir para uma lesão. E eu lembro que na nossa época aí de palestra, né, o palestrante que falava a palavra prevenção, ele era muito batido. Pô, você está falando de prevenção, mas prevenção não existe, porque as pessoas têm uma ignorância de compreender que prevenção é uma palavra. Assim como liberação miofascial é uma palavra. Não significa que eu vou liberar a fáscia, mas é uma técnica de manipulação. Você vai manipular a vértebra? Não. Você vai fazer um impulso naquela vértebra ali, vai ter um efeito neurofisiológico, enfim. Então, acho que a prevenção na fisioterapia foi durante alguns anos, pejorativa, né? Quem falava de prevenção estava mentindo, né? E a gente vê que hoje a prevenção de lesões esportivas, né, principalmente no público de alto rendimento, ela está atrelada a um trabalho multidisciplinar. O atleta chega no clube hoje, tem um tablet para ele responder, tipo um mini SF-36, né, um SF-12 ali, como é que foi seu dia? Você está bem? Você tem alguma limitação para subir escada, para descer escada? Você dormiu bem? Quantas horas de sono? Você se hidratou? Quantos litros de água você bebeu? Você se alimentou bem? Comeu proteína? Comeu não sei o quê? Ingeriu carboidrato? Olha isso, cara. O atleta ele está sendo manipulado 360 graus. E aí na fisioterapia ele chega, ou na preparação física, tá tudo bem, tá com alguma dor muscular, articular, tá com inchaço, tá com edema. Isso é prevenção. Você está diminuindo as chances daquele atleta ter um problema psicológico e ele aumentar, ou um problema nutricional e ele aumentar, um problema físico e ele aumentar. E aí agora a prevenção ela está muito mais sendo responsabilidade do próprio atleta do que do profissional. Olha como a ciência ajudou o profissional a transferir essa responsabilidade para o cara. Porque se ele estiver mentindo em todos esses questionários, ele está fazendo, de repente, uma manipulação das variáveis, né? E aí você não consegue controlar essas variáveis. E a gente não consegue falar, pô, o atleta tá ótimo. Aí chega no jogo, com 10 minutos ele rompe a musculatura. Aí você, pô, mas como que pode isso? O corpo, ele dá um sinal que alguma coisa está falhando ali. Se o atleta não falar, porque ele usa da malandragem, né, no Brasil, né, da malandragem, pô, vou falar que estou com lesão e não vou jogar, não vou treinar, vai me tirar, né? Então, existe muito esses componentes hoje para contribuir para a nossa profissão.
Imagina você fazendo a fisioterapia nele lá com uma lesão, já em fase de fortalecimento, e todo dia à noite o atleta indo para. Tô dando um exemplo aqui, brincando, indo pra night com muito álcool e não dormindo direito à noite, dormindo 2, 3 horas por noite. É isso aí. Será que isso não vai afetar, né, na reabilitação dele, né? Então, assim, existem várias variáveis que a gente não controla, né? Então, realmente, cada vez mais a gente percebe que o próprio atleta, ele tem uma importância capital, né, nesse processo. E também muito da dose, né? Júlio, com relação à dose, sabe? A dose de exercício que ele faz ali, seja no campo com o treinador, seja com preparador físico, no campo e na academia, seja com a fisioterapia. Isso é algo que deve ser muito bem conversado entre a equipe, né? O que você acha sobre dose? Muita coisa, cara. E hoje em dia eu vejo muito mais profissionalismo na preparação física do que na década 2000, 90, 2000, né? Que é onde a gente estava ali nessa transição ali de entrar no mundo da fisioterapia. Antes, o preparador físico chegava com a sua particularidade técnica, implementava aquele serviço no clube e, meu irmão, é assim que tem que ser, porrada na musculatura. Os atletas ficavam extremamente doloridos e enchiam o departamento médico. Mas caramba, a gente está no meio da temporada, meu irmão. Por que vocês estão com dor muscular? Dor muscular após um jogo é super normal. Agora, durante a temporada, o atleta fazer microlesões o tempo todo, semanalmente, isso é ruim, vai limitar funcionalmente o atleta. Então, voltando agora para a palavra complexidade, né? Hoje eu vejo os preparadores físicos, eles controlando o lactato, né? Para quê? Para não gerar um desgaste físico muito grande naquele atleta. Eles fazem curva crescente de treino. Segunda-feira um treino mais leve, terça mais forte, quarta forte, quinta-feira mais leve, sexta ou sábado jogo, né? Pô, existe uma metodologia agora implementada para que a gente possa trabalhar. E quando o atleta sai da fisioterapia para o Return to Play, tem ali um profissional, um preparador físico específico, um profissional de educação física capacitado, que ele classifica em fase um, 2, 3 e 4. Eu tenho que entregar o atleta em fase um. Se eu não entregar o atleta em fase um, ele volta para a fisioterapia. Pô, isso é maravilhoso, né? Então, eu tenho ali protocolos a serem seguidos, testes físicos para o atleta fazer, e isso eu vou te falar agora a parte boa e a parte ruim desses testes, né? Testes físicos de estabilidade estática e dinâmica, testes de força, teste de amplitude de movimento, teste palpatório. A gente faz isso tudo. A gente faz testes de integridade muscular ou articular. O atleta passando em todos esses testes, ele vai para a preparação física. Só que o que eu acho agora, Fred, que está faltando para a gente entregar de uma forma biológica o atleta e não biomecânica é avaliar o comportamento dele em diversas situações. O que eu ainda não vejo um padrão de avaliação funcional. Eu vejo avaliação disso, que é uma movimentação multiarticular, mas eu não vejo uma movimentação integrativa com o tronco. Se for um atleta de arremesso, se for um atleta de luta, né? Então a gente avalia, eu vou botar o cara no isocinético ou na avaliação monoarticular para entregar o cara para o multiarticular. Então, não vejo sentido muito nisso. Então, hoje eu tenho visto muito performance do atleta na execução de movimento dele. Aí, dali eu falo, ó, ainda está faltando aqui um estímulo de tríplice extensão. Tornozelo, joelho e quadril não está fazendo uma tríplice extensão no momento que você vai começar a correr. Então, isso é uma coisa... Esses pontos eu vejo ainda falhos na nossa profissão, porque a ciência agora ela tem que evoluir. Ela parou, ela nos mostrou muito esse return to play de que o fisioterapeuta tem que entregar o atleta nos aspectos físicos de força, mobilidade, estabilidade, estática e dinâmica, potência. Beleza, né? Controle motor funcional, ótimo. Mas avaliar o gesto para entregar para o preparador físico assim, ó, o gesto de corrida dele ainda não está bom, precisa ser melhorado. Né? Então, dá uma ênfase nessa etapa. Então, acho que está muito nisso. Essa transição ela tem que ser biológica, ela não tem que ser mecânica puramente. Porque o atleta, se a gente atender o atleta de manhã e na outro dia à tarde, não é a mesma coisa. Né? À tarde ele está mais cansado ou veio de outro treino.
é diferente. Então, acho que existe ainda uma metodologia ambiental do atleta para a gente entender em que horas ele está sendo treinado, em que horas ele tem que estar sendo avaliado, para fazer essa ponte para a preparação física, entendeu? Acho que está mais ou Entendi. menos nesse. Então a gente parou ali na questão das avaliações, né? Assim, a gente tem as avaliações, a gente tem ferramentas, mas elas são talvez muito Reducionista, restritas ao ambiente, né, reducionista, né? Elas ficam ali e o atleta joga no campo, né? Será que eu estou avaliando no campo, né? Tem uma lacuna ali e aí talvez, né? Aí a gente sempre fala pode ser, talvez, né? Porque aqui ninguém determina nada, né? Mas talvez isso pode ser um indicativo ainda porque ainda temos recidivas de lesões, né, e tal. Isso geral, né, assim, a gente até tá buscando ainda, acho que uma lacuna, talvez dos sistemas complexos, esse treinamento novo tá surgindo e ainda precisa de muita pesquisa, muito ainda porque é uma questão, é embrionária uma ali. mudança filosófica, né, pelo que eu entendi do curso lá que eu fiz. E a gente ainda precisa ver isso em estudos clínicos, que não é tão simples de fazer, né? Isso aí. Mas é uma mudança, e toda mudança geralmente ela é bem-vinda. A gente precisa avaliar daqui a pouco como é que vai ser o resultado dessa mudança, né? Se realmente vai ser o que a gente imagina. Mas eu acredito que o caminho é por aí, porque a gente vai mudar um pouquinho o pensamento, vai deixar de ser reducionista para realmente entender que é algo complexo. E quando eu percebo que é algo complexo, eu tenho que ter uma outra atitude na hora de atender, né? Quando eu acho que a causa é essa e não é, eu sempre, né, a chance de errar é muito grande. Quando eu sei, ó, eu não sei a causa, é algo altamente complexo, então eu vou me cercar dessas ferramentas para conseguir dar um tiro melhor ali naquele desfecho, né? Então eu acho que talvez com esse raciocínio assim, os sistemas complexos chegando. Concordo completamente com você, cara. É exatamente isso. Júlio, agora seguindo um outro caminho aqui, eu botei aqui um tempo de lesões mais comuns. Como você trabalha mais com um atleta de futebol, né? Para você aí, o que que você vê com mais frequência, né? As lesões mais frequentes. Não precisa, não tô ligando nem com consciência, a gente sabe que no futebol a mais comum Sim. é posterior de coxa, né? Mas de maneira geral, o que que você recebe mais, tá? E por que que você acha que existe mais lesões como essas que aparecem com você? Para você, desculpa. Então, no esporte, no futebol principalmente, hoje eu trabalho muito com futebol e MMA, né? Tô bem engajado aqui com o Rafael Feijão, né? Então a gente tem feito um trabalho Show. bem tanto de performance quanto de reabilitação, então está sendo bem legal. No futebol, o índice de lesão é altíssimo, né, em músculo, talvez por isso que a gente está falando, né? Acho que faz muito sentido para a gente entender, né, a complexidade de lesão muscular. Mas aqui, para mim, tem aparecido muito lesão articular que ainda tem resíduo, né? O atleta teve uma lesão no passado, né, e essa lesão foi tratada, ele joga normalmente, mas vira e mexe ele ainda tem um resíduo, né? Algumas pessoas brincam comigo, né? Porque minha referência lá, eu tratei do Rodrigo Caio, né? Durante esses 2 anos, agora o Rodrigo é um super atleta para mim, foi um atleta assim mais fantástico que eu atendi até agora pela superação, né, que ele deu a volta por cima de diversos problemas que ele teve, né? Não estou falando de articulação, mas de voltar e machucar, né, e tal. E acho que as pessoas acabam fazendo um olhar ruim sobre isso, né? Não é dessa forma. As pessoas olham fisicamente uma estrutura elástica que aquilo ali está dando problema. Não é. Eu vou falar para vocês que não é, tá? Pelo contrário, o joelho dele não dói nada, aquele joelho que a gente olha, né? Não dói nada, né? Então não é aquilo que a galera acha. Então, acho que dali em diante as pessoas acham que eu tenho uma tendência a tratar joelho, né? E não é isso, eu não trato joelho, tá, pessoal? Eu trato corpo humano, tá? Como um todo, tá? Então, assim, tem aparecido muito problemas desse jeito, né? Ah, Júlio, pô, eu tenho essa lesão desde 2015, que eu fiz um cruzado, e aí, depois de um tempo, começou a gerar edema, me dar um pouco de sensibilidade depois do jogo e tal, beleza. E lá no clube eu sei que a demanda é grande, aí, pô, tô te chamando para a gente tentar entender o que está acontecendo, se é grave, se não é, se eu preciso de exame, para a gente conectar o clube. E hoje eu estou fazendo um trabalho, Fred, porra, com uma equipe fantástica. Eu vou fazer uma propaganda aqui, eles nem sabem disso, tá? É uma falsa propaganda. Positiva é o Grupo Volt, tá?
que é o André Cunha e o Túlio Horta. Cara, os caras são sensacionais porque eles tentam controlar variáveis de todos os atletas. E eu estou trabalhando com um atleta em comum com eles, né? E eu vejo isso é o que vai ser o futuro da preparação física. É você controlar todas as variáveis desse atleta. Então tem aparecido muito para mim problemas articulares ou tendinosos também, muita tendinopatia crônica, né? Para tratar, para contribuir para esse atleta voltar. E tem tido um bom resultado por conta também das metodologias novas que eu estou estudando bastante, tá? Estou tentando compreender agora uma metodologia de tendão diferente, né? Até recentemente eu fiz um workshop de tendinopatia, foi bem legal. Estou pretendendo fazer outro agora, só de tendão, para o fisioterapeuta entender célula de tendão, morfologia do tendão, a biomecânica dele e o que ele contribui para o corpo, né? Que a gente na faculdade não tem essa visão do tendão. A gente acha que tendão é a conexão do osso com o músculo. Só isso, pronto, acabou. É tendinopatia aguda e crônica, tá tudo bem, né? Então eu tenho recebido muito esse perfil, cara. Show. É, aqui um caso emblemático, né? Que era aquele caso emblemático, uma história marcante de uma recuperação de um atleta que parecia improvável aí na sua carreira aí. Tem algum caso? Ah, acho que o Rodrigo, né? Rodrigo Caio, O né? Rodrigo era uma. Tem lesão articular, né? Lesão ligamentar, que ele já teve no passado dele, né? Então ele enfrentou uns problemas físicos em 2022, né? Que se você buscar na internet você vai conseguir pegar essas informações, né? De que ele tentou recuperar, né? E não conseguia. Então foi um desafio grande porque é um clube gigantesco, né? Na época que estava no Flamengo, um clube porra, de um porte muito grande, então dá muita visibilidade, tanto positiva quanto negativa, para quem está de fora, como eu, né? Não estava lá, mas eu tinha muito contato com a preparação física, com os fisioterapeutas que foram nossos alunos da graduação, então, pô, eu tinha um respeito muito grande lá dentro. O próprio médico, o doutor Tanuri, uma troca absurda, né? O doutor Mauro também, fantásticos, médicos fantásticos. E dali eu falei para eles, ó, minha visão é essa, né? Minha visão é essa. Se vocês concordarem, eu vou continuar. O atleta ele vai, né, receber o tratamento ali diário comigo. E a partir do primeiro mês, se a gente não tiver nenhum resultado, é porque a gente está no caminho, né, que não está dando certo. Então eu lembro que a gente tinha muita cobrança, né? Porque porra, o atleta quer jogar, quer voltar a treinar, tinha muito bloqueio articular ainda, né, e tal. E foi daí que eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Olha isso, Fred. Ó. Eu falei no início do podcast que a gente tem que ter tecnologia, né? Eu falei, meu amigo, vamos cortar a tecnologia. Chega de tecnologia. Vamos agora fazer um trabalho tradicional. Porque o que a gente percebe é que quando a gente faz muita terapia com recursos eletrofísicos, o corpo responde muito, tanto no colágeno, colágeno muito espesso, muito denso, né? Então a gente começou a fazer um trabalho mais manual, mais não exagerando amplitude. Vamos deixar o seu corpo liberar toda essa movimentação, vamos fazer em cadeia aberta, cadeia fechada e tudo mais. Então, quando foi 30 dias, deu 30 dias de terapia com a gente, ele me ligou, e aí eu olhei o telefone e falei, cara, hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, né? Aí, É só WhatsApp. aí, aí eu falei, meu irmão, deu alguma merda, pô, não é possível. Era domingo. Aí eu falei, cara, tudo bem? Beleza, beleza. Cara, meu irmão, queria te falar uma coisa. Eu sinto dor. Nessa meu problema, eu tô com dor há um ano. É a primeira vez que eu tô zerado. Então, estamos no caminho certo. Fui relacionado para o jogo, vou jogar. Tô te ligando para te avisar. Porra, Cara, aquilo ali maneiro, me né? deu. Foi, né? Até arrepia, porque aí E, a gente começou a fazer um trabalho continuado, né? Estamos juntos até agora, como nos falamos ontem, né? Eu faço acompanhamento dele todo dia, praticamente toda semana. Daí a mulher dele fala: Porra, tu fala mais com o Júlio que comigo, irmão. fisioterapeuta é isso aí, né, cara? Cara, então foi um trabalho fantástico. Ele é um cara que se dedica muito, então voltou a jogar, performou, é por questões técnicas, né? Aí a gente não tem aqui o que falar, Uhum. aí ele acabou não sendo relacionado. Mas foi um desafio muito grande por conta da história, né? Do trajeto, da situação que o atleta se encontra no clube, e deu muito certo. Trabalho multidisciplinar novamente, os profissionais me abraçaram, foi uma experiência incrível, tá? Nem sempre é assim, então foi mais ou menos por aí.
Ah, muito legal essa história, cara. Muito legal, Pô, porque isso é aquela história que a gente conta pros alunos, né, cara? Ó, cara, a gente não é, chega a fazer o cara que não ia jogar, jogar. A gente pega o pô, idoso que não consegue levantar da cama, bota esse cara pra andar, sabe? Os alunos não têm noção do quão importante é a nossa profissão, sabe? Eles não têm noção, né? Eles só vão ver quando eles estão no mercado de trabalho ou fazendo estágio, né? E realmente é muito legal ver essas histórias. Júlio, você chegou até a falar um pouquinho sobre isso, mas eu tenho que entrar nesse tópico que eu acho que para a fisioterapia esportiva atual é muito importante, né? A tecnologia na reabilitação, né? Como você acha que a tecnologia auxilia? Você deu um exemplo agora desse tratamento que você fez no Rodrigo, dizendo que talvez ele estava utilizando tecnologia demais, né? Assim, a gente tem a tecnologia como um aliado, como ferramentas que a gente pode utilizar, mas eu, como profissional, tenho que ter a sensibilidade de saber, ó, cara, tá bom aqui, agora vamos pro campo, né? Tá bom aqui, agora é manual, né? Então não adianta ter tecnologia e você não ter conhecimento, não saber que ali é um paciente, que é humano, que ele tem características que precisam ser trabalhadas comportamentais, né? Então, a tecnologia vai ser sempre o auxílio do que a gente está fazendo. Mas a gente tem a decisão é nossa. A gente nunca pode esquecer disso. O que você acha sobre esse tema, sobre tecnologia no esporte de alto rendimento? poxa, meu amigo, acho que a palavra, a resposta para isso é uma só, é a ciência, né, cara? Aí, nesse caso, eu vou ser um pouco reducionista também, porque eu tenho os recursos eletrofísicos ao meu favor. E quando a gente adquire um equipamento, eu tenho aqui os equipamentos. Na compra, vem escrito que você não deve usar todos os dias. Na compra, vem escrito contraindicações, porque foi testado aquilo. Né? Se foi testado, eu tenho que respeitar aquilo. Né? Então, eu tenho que respeitar o tempo que esse equipamento ele estimula as células, seja por mecanotransdução, por termoterapia, por eletroestimulação. Quanto tempo leva? Eu tenho que respeitar o que a ciência me diz, mas o que eu vejo é todos os dias eu faço eletroestimulação, todos os dias eu faço corrente profunda, todo dia eu faço fotobiomodulação. Então, acho que a gente tem que protocolar. Eu acho que agora é um caso assim da ciência ajudar também nessa questão. Pós-operatórios articulares, dose para equipamentos tais. Até tem hoje cursos, né, que tentam nos guiar para isso. Então, esses equipamentos, o que eu vejo, o atleta sai do eletroestimulação, sai da eletro, vai para o laser, do laser vai para a magnetoterapia, da magnetoterapia vai para a câmara hiperbárica. Mas o terceiro item não corroborou com o primeiro. Então, assim, por que você fez uma eletroestimulação e fez um. Entende? Acho que fica muito solto isso e o fisioterapeuta ele acaba decidindo. Eu não estou dizendo que ele está errado, né? Não é isso que eu estou falando. Mas talvez a gente tem que ter um bom senso de falar: hoje eu vou usar fotobiomodulação só. Amanhã eu vou usar muita eletroestimulação e no terceiro dia eu vou usar oxigenação. Porra, legal, ótimo. Não é porque você tem que ter um protocolo de 48 horas de resposta para você saber o que está dando certo. Senão, como que você vai falar assim, porra, Fred, tu reabilitou o fulano de tal, né? O que você fez, meu irmão? Eu fiz tudo. Eu Mas fiz aí, tudo, rezei quando cheguei em casa. pô, porque assim, isso é pejorativo pra gente, porque eu tô com um atleta novo e ele me perguntou assim, um atleta profissional de alto rendimento, Júlio, como que funciona o seu trabalho? Eu falei, pô, vem aqui que eu te mostro. Você quer que eu fale como funciona? É difícil, eu tenho que entender qual é a sua lesão. Ele, quanto tempo leva a sua consulta? Aí eu falei, exatamente por isso que você tem que vir aqui. Porque a minha consulta não é quanto mais tempo, melhor, meu amigo. Porque eu não vou te colocar num aparelho, no outro aparelho, no outro aparelho. Tu não vai ficar aqui 3 horas de fisioterapia. Se você ficar 3 horas, é porque eu vou fazer muito exercício com você. O exercício que vai te curar. Agora, a sua lesão, ela que vai determinar o tempo que eu vou ficar com você. E não, eu não vendo hora para você, eu vendo atendimento. E aí o atleta fala, ah, não, porque se você ficar 3 horas é bom, se você ficar uma horinha só é ruim. Pô, né? Talvez essas 3 horas seja por isso, Fred, porque o cara sai 40 minutos de eletroestimulação, mais 30 minutos de não sei o quê, mais 30 minutos, e aí quando sobra exercício, 10, 20 minutos, né? Então, a tecnologia, ela é fantástica. Eu quero adquirir vários equipamentos agora para a clínica, né?
porque são equipamentos que vão me ajudar muito, pelo que eu tenho visto aí, até nas meta-análises, né? A gente procura muito por resultado dos equipamentos por lesões esportivas, né? Mas não, os equipamentos publicam muito em lesões dermatológicas, lesões de pós-operatório, cicatrização profunda. E aí eu tenho visto que tem muito resultado metabólico. Os estudos são de laboratório, sabe? Não são estudos que a gente usa para dor, amplitude. Então eu tenho visto coisas assim bem legais, cara, bem legais mesmo. Show. Essa questão que você falou de usar vários aparelhos, eu lembro que eu, antes de trabalhar com futebol profissional, também na base. E eu cheguei na base de um clube, não vou falar, não vou citar, né? E o atleta, ele estava fazendo é, tratamento todos os dias, há uma semana, há 2 semanas. Sábado, domingo, direto, fazendo tudo estímulo. Eu falei, mas tá fazendo isso todo dia. Aí eu de maluco, era sexta-feira, eu falei o seguinte, ó, tu vai pra casa, tu não vou te tratar hoje, você vai pra casa, descansa bem o final de semana e segunda-feira eu te reavalio. E o cara não tava melhorando. Segunda-feira o moleque chegou bem, bom. Era tanto estímulo que estavam fazendo nele, porque atleta, né, tem que fazer, tem que fazer, tem que tratar, tem que tratar. E quando eu falei pra ele descansar 3 dias, melhorou da lesão. Porque É estava sendo isso. sobrecarregado de aparelhos, exercício, de tudo. Ele fazia todo dia a mesma coisa. Isso lá atrás, tá, gente? Isso aí, início dos anos 2000 e pouquinho ali, mas, sabe, assim, às vezes a gente tem que pensar, a gente esquece do atleta, do ser humano ali, e às vezes se alia demais a tecnologia ou a própria técnica que você acha. A gente tem que entender esse contexto, né? Cara, não, é humano, eu vou dar esse estímulo hoje, ele tem que ter descanso, vou dar esse estímulo amanhã, a dose vai ser essa, né? O volume de treinamento vai ser esse, para que ele consiga ter uma resposta legal, né? E às vezes a gente não se toca nisso, a gente se perde pelo sistema. O sistema exige de você rapidez, acelerar, pressão, né? No esporte é assim. Você acaba se entrando no sistema e tendo que fazer alguma coisa. E às vezes não fazer nada é importante também, né? Isso é muito interessante, né? Esse aspecto que você falou aí de misturar muita coisa e às vezes, tá misturando tanto. Qual a interação disso com isso? A gente não sabe, né? E às Sabe? vezes isso está atrapalhando na recuperação do atleta, né? Eu penso igual a você. Eu não penso assim, vou usar tudo e vou esperar o que vai dar. Não. Eu vou usar um, vou ver a resposta. Se esse com esse funcionar, a gente tenta casar. Então, acho que é mais por isso, né? Até se eu me expressei de uma forma que eu falei que usar tudo é ruim, é mais por bom senso e não porque funciona de uma forma negativa, né? Mas hoje em dia ainda acontece isso, Fred. Não é só naquele nosso tempo, não, porque naquele tempo a gente tinha recursos limitados. Hoje a gente tem um recurso gigantesco de equipamentos, né? E que a gente ainda está conhecendo a resposta desses equipamentos, né? Então é E, isso. e tem uma coisa importante, o seguinte, os equipamentos, a maioria tem estudos de qualidade, né? Só que o estudo geralmente, tá? Não vou limitar aqui, tem estudos misturados, mas a maioria dos estudos eles dizem o seguinte, ó, o laser funciona fazendo isso, ou seja, pega o laser, usa só o laser, o ultrassom, e se eu usar o laser e o ultrassom, qual a diferença que vai ser? A gente não sabe, sabe? É isso. Então, o que a gente não sabe é dar um tiro no escuro. Eu posso atrapalhar o processo. É a grande verdade, né? Assim, eu É não isso. posso falar que funciona ou não funciona, porque eu não sei, né? A gente É está isso. usando uma coisa que a gente não sabe qual é o resultado. Imagina se tomar Perfeito. 2 remédios. Tem um estudo de um remédio e de outro. E a interação deles, a gente não sabe, né? É isso. Ainda mais Cara, num tecido específico, né? Então, realmente, a gente tem que ter bom senso. A palavra que você falou, bom senso. Ó, não é que eu não possa utilizar as duas condutas, mas eu tenho que ter um bom senso ali de avaliar o que eu vou utilizar bem, pensar bem ali na fisiologia, no atleta que está na sua frente e vendo as respostas que vão acontecendo, né? O feedback ali do dia a dia. Porque realmente, às perfeito. vezes, é um tiro no escuro, né? Cara, é exatamente isso, né? E a gente só precisa de organizar nossas avaliações, usar a ciência sempre a nosso favor, que tudo vai funcionar corretamente, né? Não ficar inventando, né? Vou usar para você hoje, eu vou usar aqui um Tecar Therapy, inovação, tu vai sair daqui zerado, porra, meu irmão. É. Tu vai cair do É, cavalo em breve, entendeu? é aquela coisa, vou curar dor crônica em um atendimento. Então, a pessoa tem 10 anos de dor em um atendimento. Você vende isso na internet que vai curar em um atendimento, sabe assim? É loucura, mas enfim.
A É gente o sabe que existe famoso por bruxo. aí, né? Exatamente. E agora eu vou pegar um outro caminho que você também já deu uma pincelada que eu acho muito importante no esporte, né? Como é que as lesões, a gente sabe que a gente tem diversos tipos de lesões, umas que são mais rápidas, que demoram mais. Como é que essas lesões impactam o psicológico do atleta? Isso na visão do fisioterapeuta, né? O psicólogo ele tem uma função importantíssima, né? Então, como é que você vê o atleta que está tratando uma lesão de cruzado anterior, por exemplo, que ele fica lá, sei lá, 9 meses com vocês ali no tratamento? Como é que você vê a parte emocional dele, psicológico dele nesse período? E você, como fisioterapeuta, não como psicólogo, você como fisioterapeuta, como é que você lida com isso, né? Porque a gente tem que ser um pouquinho ali, né? Ter um pouquinho de saber lidar com isso, né? Porque vai ter dia que o cara vai estar desanimado, vai ter dia que às vezes o cara não aparece e ele vai falar que não foi porque tinha uma coisa de família, mas ele não tá indo porque ele tá deprimido em casa. Como é que o Boa. fisioterapeuta consegue ligar isso? Óbvio que linkando o psicólogo também, que é importantíssimo, mas como é que você, que fica no dia a dia de um cara recuperando um cruzado anterior, por exemplo, lida com isso no dia a dia, que a gente sabe que é um tema muito importante? Isso é uma particularidade minha, tá? Aqui na clínica, mas também sempre procurei fazer isso. Eu sempre procuro alguns questionários que são mais específicos para problemas, como escala de tampa de cinesiofobia, DAS-21 para ansiedade e depressão. Então, eu pego algumas perguntas desse questionário semanalmente e aplico durante a minha conversa com o atleta. Para quê? Para eu saber em que momento ele está. E aí eu posso classificar ele numa taxa de ansiedade e, de repente, canalizar ele para o psicólogo e tal, e não. Né? Aí a gente avalia ele, ou vai ou não. Se ele for por opção dele, ele vai. Se ele não for, é porque ele está negando aquela terapia. Mas é uma curva muito maluca, Fred, porque ele vem, ele te liga, ó, rompi o cruzado, ou menisco, sei lá, colateral. Pô, vamos lá para cima, irmão, vamos recuperar. E tu começa a primeira semana, o cara ali, pô, vambora. E, pô, maneiro, meu quadríceps já tá aparecendo e tal. Pô, pô. Segunda-feira chego lá na segunda semana, e aí? E aí, beleza? Pô, irmão, o que que houve, cara? Ah, tá tranquilo, tô só foda, né? Tô querendo jogar, tô vendo jogos aí, porra. É, Aí você, é punk, né? é nessa hora que o fisioterapeuta ele tem que entender de comportamento humano. Se ele não entende, ele não ajuda. Ele só fala qualquer coisa aí para o atleta para motivar ele, né? Então é a hora de você não falar de futebol. Fala da família do cara, porra, conta a tua história aí, cara. Como é que tu jogou bola? Conta para mim aí. Quando que você começou? E eu tiro a atenção dele do problema atual, eu faço uma regressão dele, ele vai me contar a história dele, olha isso. Que aí, nesse momento, ele vai contar várias histórias inusitadas, tristes, superação. Eu falo, caraca, irmão, porra, tu é sinistro. Aí eu falo assim pro atleta, porra, cara, tu é incrível, meu irmão. Olha a tua história, velho. Olha o que você fez na tua família, meu irmão. Você tirou a tua família de uma situação financeira e você colocou os caras. Meu irmão, nessa hora eu faço um contato físico com ele. Pô, meu irmão, tu é foda. Porque, porra, a maioria desiste. A maioria volta e vai trabalhar com outra coisa e você conseguiu, superou. Olha onde a gente está aqui agora. E se não fosse a tua lesão que tu está aqui, eu não teria te conhecido, irmão. Pô, um prazerzão te conhecer. Aí eu tento fazer uma conexão com ele para ele avaliar quem ele é agora e quem ele foi depois. Para ele ver quão grandioso a história dele foi para a família dele, não para torcedor, para clube, futebol. Olha o que ele fez. A família dele vive num lugar maravilhoso, já morou fora, né? Porra, então, esse contato, esse feeling e a terapia manual, nesse momento, ela é muito boa para gente. Você que, porra, formou na osteopatia, né? Sabe que é uma terapia empírica, mas tem muita coisa ali que você vai botar o atleta na sua mão aqui, ó, e você sabe que tem algumas áreas do corpo que elas são que relaxam mais a pessoa. Aí você começa a trabalhar essas situações. O cara está com dor no joelho, mas você está trabalhando a cervical dele, de repente, né? Relaxando a musculatura, trabalhando o Conversando com pescoço, ele, falando. conversando, né? Então, assim, é, tem que saber lidar e tem que saber motivar, porque de repente você mesmo vai chegar num dia desmotivado, cara. E se você passar para ele essa desmotivação, ele sente. Aí, porra, uma vez ou outra, tudo bem, você chega com problema, né? Acontece, mas, porra, pô, tu tá ali sempre carregado, você vira paciente do seu paciente. Você fica desabafando tua vida com ele, não é? Você não tá ali para isso.
Você está ali para ajudar. Tem que Não fazer pode ser o ajudar. contrário, senão o cara vai estar tratando Pô, você, pô. né? Então, acho que esse período de negação da lesão, briga interna, aceitação, você pode contribuir muito bem. Caso você veja que esse atleta está no fundo do poço, você tem que fazer contato, o fisioterapeuta deve fazer contato com o psicólogo do clube, ou tentar falar com a esposa, com o pai do atleta, sei lá, com a mãe, para falar, ó, o atleta não está bem, ele precisa fazer um trabalho comportamental com um terapeuta, um profissional qualificado, que trabalhe com esporte, não pode ser um psicólogo que trabalhe com criança, né, ou com problemas como esquizofrenia, não, não é isso. Ele tem que entender das fases da lesão de um atleta. Inclusive, na fisioterapia esportiva, a gente fala isso, né? Nossa primeiro tema da disciplina é aspectos psicológicos do atleta, né? Como que a gente tem que entender isso, né? Cara, muito legal o que você falou, sabe? Assim, uma coisa que eu sempre bato também, muito com meus alunos, né? Assim, eu falo muito assim, como é importante de entender que eu não estou tratando um joelho, um quadril, eu estou tratando um indivíduo que tem problemas de família, que tem problemas como todos nós temos. Então, não é simplesmente fazer uma técnica de fisioterapia, não existe isso, né? É, É mecânica, ou só um aparelho, enfim. Nós temos que entender o comportamento das pessoas. Pelo menos, óbvio, a gente não chega tão profundo como um psicólogo, como um psiquiatra, que trabalha mais com isso, mas a gente tem que entender até para a gente fazer o seguinte, ó, cara, nesse caso aqui, eu vou ter que encaminhar esse paciente. É muito sim, importante, né? E essas verdade. estratégias que você falou são muito legais, porque realmente o atleta ele se vê hoje, esquece do que ele é, né, cara? Ele tá deprimido Pô, ali, tá desanimado, ele acha que hoje ele não consegue jogar bola, ele não consegue fazer o que ele fazer né, o que ele nasceu para fazer, né? E aí você tem ali alguém do seu lado, que tem que estar do teu lado tratando a tua lesão, mas que ela entende, que ela sabe o seu momento, que ela sabe fazer uma interação legal e te levar para o melhor caminho. Isso é fundamental. Então você usa uma estratégia de tipo de tirar o foco dele, né? Cara, tu tá focado aqui, mas olha só quem que você é. A tua vida é essa. Olha como você é foda. Você fez isso, isso, isso. E o cara, pô, é verdade. Então, isso dá um conforto pra ele e para de focar. É muito igual, é muito parecido, Júlio, com tratamento de dor crônica, né? O cara acorda, o que que ele faz? Vai testar, ver se tá doendo, fica mexendo na dor. Tu fala, pá, esquece essa dor, para de palpar a dor. Senão tu vai ficar craque e sentir dor, tu palpa a dor o dia inteiro, né? Então, foca em outra coisa, pensa numa coisa legal. E tu é falando do teu isso. filho, o que que ele tá fazendo agora, né? Às vezes a gente tem que pegar a cabeça do paciente, o foco dele, e direcionar para outras coisas, porque muitas vezes ele tá preso num foco errado, né? É, E eu acho que o fisioterapeuta, de alguma maneira, tem que ter essa percepção para que a gente consiga fazer uma reabilitação legal, porque senão atrapalha na reabilitação. E óbvio, gente, nunca esquecendo que dependendo de como ele está, ele tem que ser visto por um profissional, psicólogo, psiquiatra, dependendo do foco, né? Isso é muito importante, interessantíssimo. E essa abordagem que você falou, muito legal. cara, isso é o modelo biopsicossocial, né, cara? Que a gente não pode botar só para o público que não é atleta. O atleta também precisa desse modelo. Então, hoje, eu trabalho dessa forma. Eu trabalho com médico, trabalho com psicólogo, trabalho com nutricionista e um preparador físico. Eu tenho uma equipe que eu vou falar, ó, vai nessa pessoa, né? Ou então me dá o contato do seu psicólogo, do seu nutricionista, que Vou eu falar com preciso ele. passar informações que vão agregar na tua saúde, entendeu? É isso, Legal pô. demais, legal demais. Fantástico. E agora, essa questão psicológica, vamos supor que a já tá bem, e aí agora ele vai voltar, depois de uma lesão grave, assim. Como é que você trabalha a confiança dele para voltar para o campo, para fazer um semigiro inicialmente, um giro para dar um salto, trabalho de potência? Esse cara estava há 2 meses atrás, ele estava na maca ali com o joelho inchado, e agora ele está voltando para o campo, dando chute. Como é que é como é que você trabalha a confiança dele para ele retornar às atividades ali de uma maneira mais intensa, porque ele vai estar inseguro, né? A gente sabe. Como é que você gosta de trabalhar essa parte? É a parte que eu mais gosto, né? A parte que é porque como a gente gosta de atividade física, aí você tá ali agora mais intenso no treinamento com ele, né? Então, vou falar de uma situação aqui da Bia Consoli. A Bia Consoli é uma atleta de MMA da LFA Brasil, né?
tá no UFC agora, tá indo, fazendo a transição, é uma atleta espetacular, muito forte. Ela rompeu o ligamento colateral medial ano passado, foi em não, outubro de 23, né? E ela tinha uma luta, se eu não me engano, acho que era janeiro para fevereiro. 3 meses, né? E a gente começou a fazer um trabalho muito forte. Primeira semana de atendimento, Fred. Aí vem os sistemas complexos com uma filosofia diferente, né? Eu coloquei uma metodologia de treinamento com ela. Eu falei, ó, a gente vai tratar sua dor, mas como a gente tem uma urgência e é uma luta da sua vida, é uma luta que vai te tirar desse patamar para esse, a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos comigo? Vamos comigo, vamos embora. Aí a parte mental, né, trabalhando. Então ela foi uma atleta que eu tenho nas minhas palestras hoje, que a gente teve zero sarcopenia, irmão, zero sarcopenia. Ela não perdeu nada de massa muscular nos 3 meses. Num mês, vou botar um mês que é um mês de fisioterapia clássica, né? Porque a gente jogou isometria máxima em todas as musculaturas dela, em movimentos que não doíam, que não gerassem instabilidade no joelho dela, né? Beleza. Quando essa fase passou, essa foi uma reabilitação de muito sucesso, muito sucesso. Em 30 dias, ela já estava com amplitude normal, sem dor, com medo de fazer valgo, porque o atleta caiu em cima dela. Aí ela fez um valgo e ela foi, estirou, esgarçou. O ligamento fez uma lesão proximal lá no côndilo do fêmur, que é ruim, né? O ligamento se afasta ali do côndilo e tal, mas não operou. E aí eu lembro que com ela, eu falei, vamos fazer o seguinte agora? Eu vou lutar com você. Ela, você? Eu falei, peraí, você não pode me meter a porrada, porque senão eu tô... Não me bate, não, hein? E aí, o que, que eu fazia? No momento que ela estava na posição, eu botava ela na parede, que foi a situação dela, eu falei, ó, vou jogar uma carga no seu ombro agora para a gente avaliar. Na verdade, eu jogava no joelho dela indiretamente e jogava no ombro. Aí ela, pô, e aí, ficou bem? Cara, fiquei muito bem. Eu falei, viu o que a gente fez? Ela, não. Eu falei, joguei carga lá no seu joelho e você nem percebeu. Porque a gente desfoca. Isso, no futebol, a gente usa muito com exercício cognitivo, né? De dupla tarefa, tripla tarefa, botar ele em movimento de lesão enquanto eu estou fazendo outra atividade cerebral com ele. Então, o que eu faço muito com atleta de futebol é pegar, faço um corredor de cone e ele tem que passar por mim nesse corredor, ele tem que me driblar de qualquer jeito. E aí eu boto o cotovelo aqui no peito dele, empurro ele para lá, ele não vai passar por mim, eu abro o braço, ele não vai passar. Então ele tem que criar uma estratégia corporal de me bloquear, de me driblar, sem esse joelho. Porque se você perceber bem, quando você coloca você dá uma alfinetada no atleta, e a vaidade dele vai pro caralho, porque ele fala assim, meu irmão, nem a cacete que eu vou perder para um fisioterapeuta, meu irmão. E aí, quando eu empurro ele, ele fica meio puto comigo, né? E aí eu mostro para ele que eu não vou deixar ele passar, não tô ali para ser bonzinho com ele. E aí ele cria uma estratégia corporal, faz o que eu, né, preconizo para ele, e ao final eu não pergunto como é que tá o joelho, não. E aí? Foi bem? Viu como é que você conseguiu passar por mim dessa estratégia? Você criou uma estratégia cerebral. Então, hoje eu coloco o atleta em situação de jogo, né? Eu avalio ele com bola, sem bola, mudança de direção, mas não com cone. E geralmente eu chamo mais um atleta para trabalhar comigo, para fazer um X1 ali com ele, né? Um mano a mano, subida na área, cabecear, contato físico direto, ou eu mesmo faço contato físico com ele para me aproximar da realidade e ele voltar, né? Hoje eu estou com mais uma atleta de MMA, ela é do UFC, e a gente tem feito isso agora, né? Contato físico, ela me empurra, empurra, eu pego o braço dela, puxo para ela perder o medo. Mas primeiro a gente tem que desobstruir o medo para realizar o movimento. Claro, não colocando nunca um atleta em situação de perigo, que aí eu vou te contar aqui um caso agora. Falar de uma situação que aconteceu comigo, eu era estagiário ainda. Eu não esqueço isso, eu conto em todas as minhas aulas para mostrar para o aluno que você tem que ter bom senso. Um atleta estava recuperando um colateral medial e o fisioterapeuta da clínica falou assim para a gente, ó, vocês vão lá e coloquem ele para chutar a bola, forte, para a gente colocar ele em situação de jogo. Eu falei, beleza. Aí eu era goleiro, né? Ficava ali. O estagiário, não era eu, tá, galera? Um amigo do amigo meu. Um amigo meu, um primo Não, do mas foi engraçado. amigo. Foi muito louco isso, porque eu falei assim, ó,
vou pegar as bolas para a gente voltar. Aí esse colega, ele botou a bola na marca do pênalti e falou, ó, agora tu vai bater o pênalti. Aí ele, beleza, como? De chapa. Quando o atleta veio correndo para bater, quando ele tocou na bola, o cara botou o pé na frente da bola. Ele bloqueou a bola. Quem? O estagiário? É, Caraca. E e o fez um atleta valgo bizarro. fez um impacto, um choque. E na hora o atleta gritou de dor. Ai, 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 ai. Aí eu olhei e falei, o que aconteceu, cara? Tu caiu? Ele, não, porra. O cara botou o pé na frente. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? Ele, não, porra, simulei situação de jogo. Caraca. A gente tem que ter o bom senso de que situação de jogo é uma coisa, trauma no jogo é outra. A gente não pode simular trauma. Eu vou Trauma simular não, um trauma, a gente não controla, né? exatamente. E aí ele fez um esgarçamento do colateral medial. Nossa. Quase que o fisioterapeuta me demitiu, Caraca. né? Aquela famosa história, né? Tu tá ali, tu também fez, né? Mas aí conversando com o atleta lá e tal, ele, né? Eu não fui conivente com isso, eu não concordava eu não concordo até hoje com esse tipo de situação. E aí foi uma situação agora contrária. Vou contar uma bad, né, É. do ruim também, que acho que é válido contar. Entendeu? E com relação ao que você estava falando, eu vi uma mudança de conduta de fisioterapia esportiva do passado para agora. Vou tentar pincelar aqui, ver se você. Antes, a gente tentava corrigir o gestual do atleta. Ó, tu não tá levantando o joelho, levanta. A gente falava, e pelo que eu entendi, eu acho que hoje é o atleta que tem que automaticamente melhorar a coordenação motora para fazer aquele gesto comum. Então você não tem que dar a informação de correção para ele. Ó, você não está estendendo o joelho. Ele tem que sozinho chegar nesse ponto. E Não a é diferente? Não sei, é uma abordagem diferente, né? Porque é diferente quando você aprende sozinho do que quando te falam alguma coisa, né? Então, em relação à coordenação motora, se você pegar, basicamente, lá na nossa infância, né? Quando a gente aprende a fazer os movimentos, a gente vai na só. O bebezinho, né? Ele pega uma coisa e bota na testa que ele não entende. Daqui a pouco ele dominou a tarefa e nunca mais ele vai esquecer, né? Então, eu acho que você usa dessa estratégia do próprio atleta saber se virar, independente do que aconteça naquela região. Ele fica mais pronto a traumas que podem acontecer ali, aleatórios, né? Porque se eu determinar, faz isso, aquilo, ele vai ficar tipo um robô, né? Exatamente, cara. Então, eu gosto muito dessa forma de trabalhar. Fazia um pouco parecido, e agora, nesses últimos 3 anos, estudando as novas metodologias, eu vejo que eu gosto disso. Eu não gosto de ficar ali, ó, seu ombro tá assim. Ó. Não. Eu gosto de filmar muitas das vezes e mando pro atleta, ó, dá uma olhada aí no nosso treino de hoje. Aí ele me dá o feedback, caraca, meu joelho não dobrou. Eu falei, então, aí é contigo, cara. Tu tem que criar uma estratégia para melhorar isso aí. Não sou eu que vou dobrar o teu Sou eu que joelho. vou falando, o corpo é teu, né? Assim, estica o Competeu? joelho, o cara vai falar, estica o joelho, levanta a perna, o cara vai ficar tipo, né? Ele que tem que buscar uma abordagem, né? É uma questão quase que postural, né? Uma postura dinâmica, né? Só que no Isso aí. campo ali, ele tem que saber se virar na hora de fazer um giro, de fazer um X1 com outro jogador ali. Ele tem que. Não é eu que falo, ó, você vai driblar. Não, é ele que tem que ter essa capacidade e dominar esse gestual, né? A coordenação motora deve ser muito dele, né? Não nossa, né? É isso aí. E eu sempre faço assim, né? E a pessoa, o atleta fala, ele tá fazendo o exercício, eu falo, ó, não tá bom. Aí ele, como assim? Eu falei, não tá bom, ué. Não ficou bom. Faz de novo. Aí eu vou e faço uma repetição. Ó, vou fazer uma aqui. Pum. Ele vê. Aí eu falo, faz agora. Aí eu falo, ó, tá melhor. Mas eu não falo o quê? Ele tá melhor o quê? Meu joelho? Eu falei, cara, tá melhor. Mas você pode melhorar a tua performance. Pensa mais, aí ele vai ficando com mais raiva, né? E ele canaliza isso para físico, para parte física. Então ele vai lá e dá ímpeto de treinar. Aí eu vou, agora ficou bem melhor. Né? Aí eu vou dando essas estratégias, né? É diferente de um início de um trabalho, que aí tem que falar, ó, cara, teu joelho não tá dobrando, mas é uma fase inicial de uma lesão, você tem que mostrar para ele que tá ruim, né? E depois, na parte funcional, é mais ou menos assim. É bem legal. Beleza. Vamos cá, conselhos para fisioterapeutas que querem atuar com atletas de alto rendimento, querem atuar com fisioterapia
esportivo. Qual o conselho que tu daria ali, inicial aí, que caminho seguir? Como é que se você acha aí dentro da sua experiência? Tem que estar no local que aconteça fisioterapia esportiva. Quando isso? O tempo todo. Se você é um acadêmico de fisioterapia e quer ir para o esporte, não adianta você estar na clínica de traumatortopedia da esquina querendo trabalhar com atleta. Não, você tem que buscar um estágio, mesmo que seja um estágio ruim para você, falar, não estou aprendendo muita coisa aqui, é muito básico, mas você está lá. Saia desse e vai para outro estágio de esporte, né? Que ali você vai se encontrar, você vai analisar onde você quer estar. Curso de esportiva, congresso de esportiva, simpósio, o seu professor da faculdade que trabalha com esporte cola nesse cara para ele te indicar para algum lugar ou trabalhar com ele mesmo, né? Você tem que se aproximar de pessoas que respiram o esporte. Agora, se você quer trabalhar com esportiva e está longe da esportiva, você nunca vai chegar. Nós mesmos somos os exemplos disso, né? Você, pô, fez estágio, depois trabalhou, deu palestra, ia no simpósio, congresso, né? Então, pô, eu lembro que eu tinha acabado de me formar, né? O José Roberto Prado Júnior me deu essa dica, ele falou, Júlio, vai ter o CIRM, o Congresso Internacional de Reabilitação aqui no Brasil, vai ser em Maceió. Eu não tinha um puto no bolso. Eu falei, meu irmão, como é que eu vou para esse congresso, Fred? Olha que loucura. Aí apareceu lá pôster. E eu tinha tirado 9,5 no meu TCC. E aí o professor falou, cara, esse trabalho pode publicar, foi bem legal, era sobre LCA, sobre propriocepção e tal. Aí olha que loucura, olha a audácia do fisioterapeuta recém-formado. Caraca, eu vou botar o meu pôster nesse congresso, que de repente, se aprovar, eu vou e só paga a passagem, né? Que você tem direito a hospedar. Meu irmão, passou, o negócio passou. E eu que nunca tinha dado uma palestra, meu trabalho passou para apresentar, irmão. Cara, porra, meu irmão, foi Que legal, loucura. né? E E nesse aí tu dia eu foi, né? fui, porra, mano, com medo e com a coragem, eu fui desse jeito mesmo. Cheguei lá, primeira palestra do dia, José Roberto Prado Júnior. Aí eu falei, caraca, meu irmão, um auditório com 1.000 pessoas, Lotado. gigante. E eu ali, porra, olha que é legal você estar nesse meio. Aí vai fazer sentido o que a gente está falando. Ele estava lá em cima, ele apontou para baixo para a plateia e falou: ó, tá vendo esse cara aqui, ó? Ele apontou para mim. Ele trata do Romário lá no Vasco. Que eu estava fazendo estágio, tinha acabado de me formar em 2007, o Romário estava no Vasco. Aí eu olhei, eu fiquei mais nervoso ainda. Eu falei, puta merda, meu irmão. Então é isso. Network, contato, fazer parceria, amizade, viaja, vai para um lugar que tem fisioterapia esportiva, porque aí você vai fazer network. Uma hora, seu telefone vai tocar e a pessoa vai falar assim, cara, tá com tempo para trabalhar? E aí não vai ser Deus, não vai ser milagre, não vai ser sorte. Deus está te dando a oportunidade de você respirar e pensar. O resto é contigo, meu irmão. Não vai ser sorte. Deus quis que eu estivesse ali. Deus quer que a gente viva, só isso. E a quem vai para essa direção ou para essa direção é você que determina o teu destino. Então, acho que vencer as barreiras nossas de autodesvalorização. Eu vim de uma família de classe média, não vim de uma família muito rica, então eu tinha medo de falar em público. Eu passei desse limite, eu venci esse limite. Me coloquei nos lugares com fisioterapeutas tops, como o Newton Petroni, Fábio Marcelo, José Roberto, né? Galera da nata da fisioterapia, e eu sempre estava ali quietinho na minha, mas eu estava lá. Então, o seu nome ele precisa ser falado. O resto, meu amigo, o universo vai fazer por você, né? Porque você já está dominando essa situação. Cara, muito legal, muito legal. E parabéns pela tua carreira. Eu sei o quanto você é um profissional foda. É, Imagina, você. agora, meu amigo, eu vou fazer aqui, que está finalizando já. Eu vou fazer a última. A gente chama de. É uma brincadeira dinâmica, tá? É pergunta relâmpago. Então eu vou Opa, perguntar e responde rápido. Resposta curta, tá? É rápido. Vamos lá. Melhor esporte para trabalhar como fisioterapeuta? futebol. Essa é mole, né? Maior erro que um atleta pode cometer na recuperação? Achar que só a fisioterapia resolve. Beleza. Técnica de recuperação que mais gosta de usar? Exercício. Maior desafio de trabalhar com atletas? Empresário. Se não fosse fisioterapeuta esportivo, o que você seria? Atleta.
Boa. Um jogador ou atleta que você gostaria de atender? Cristiano Ronaldo. Porra, isso é fera. A lesão mais difícil de tratar? Aqui você não conhece. Boa. A maior qualidade de um fisioterapeuta esportivo? Ciência. Melhor conselho que recebeu na carreira? Tá uma merda isso, faz de novo. Palavra que define para você a fisioterapia esportiva? Um campo de atuação que você tem a capacidade de te levar ao seu máximo de conhecimento pela pressão. Show de bola, meu amigo. Nota 10. Muito legal, Pô, cara. passei? Passou com 10. Pensei que você ia falar qual jogo foi melhor, pô. Então, meu amigo, então eu vou te agradecer aqui, tá? Por estar aqui conosco, né? Na verdade, isso daqui é uma iniciativa que a gente está de graça aqui, né? A gente está querendo criar conteúdo para que outras pessoas possam aprender, possam crescer juntos. Se eu aprendi com você aqui, com certeza, e vou disponibilizar isso aqui tanto no canal do YouTube como no Spotify e outras mídias, para que todo mundo tenha acesso a uma entrevista de qualidade como essa, em que o foco foi fisioterapia esportiva, esporte. A gente falou de muitos assuntos interessantes sobre a sua carreira. E parabéns por tudo, tá? Você é um cara que eu me espelho muito. Eu olho pra você e falo, cara, o Júlio, cada dia ele tá crescendo, tá fazendo uma coisa nova. E pra mim isso é muito legal ter você como amigo, tá? Um amigo de profissão e um amigo de família, de tudo, tá? Obrigado pela presença e o que precisar, estamos aí sempre, meu irmão. Um grande abraço aí e fique aí com as palavras finais aí, à vontade aí pra falar o que quiser. Irmão, tudo que você falou, faço das suas as minhas palavras. Você é um profissional fantástico. Me espelho, sempre me esperei e me inspirei em você por conta da sua seriedade, da sua busca pelo trabalho científico e tentar fazer com que a clínica e a ciência caminhassem lado a lado. Então, vou te dizer agora que eu sempre te admirei por isso, não só pela nossa amizade, confiança que a gente tem um no outro, né? Quero te parabenizar por essa iniciativa de trazer ciência, diversidade de assunto, para que a população, no modo geral, tenha acesso e, porra, assim, de uma forma muito simples, né? Então, acho que, porra, você está de parabéns, irmão. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos. O próximo passo agora é a presencial, né? Para a gente fazer um juntos aí, né? Para a gente se ver, para que a gente possa também ter esse contato, né? Porque eu acho que é importante. E desejo sorte aí na tua carreira, sucesso, né? Porque você batalhou muito por isso e eu tenho certeza que, meu irmão, daí para frente vai ser um sucesso absoluto. Valeu? Tamo junto. Júlio, só preciso que fala onde é que tá a sua clínica, o Cefísio. Fala pra gente onde é que é, o bairro, é no Rio de Janeiro, né? Me diz aí Isso. os contatos. Eu vou colocar depois o contato, né? Os teus contatos, Instagram e tudo mais. Mas me fala onde que é aí a sua clínica, o Cefísio, que eu conheço, né? Que é super legal, tem academia, tem estrutura, tem tecnologia para atender atletas. Me fala aí onde é que é. Me fala um pouquinho sobre o Cefísio. Cara, o Cefísio foi criado uma proposta não só de reabilitação, mas também de trazer capacitação profissional para fisioterapeutas, né? Mostrar isso tudo que a gente está falando de uma forma prática, né? Então, hoje a gente tem a pós-graduação junto com o RPX, né, a parceria com o Rodrigo Peixoto, no qual eu admiro absurdamente por tudo que ele está conquistando, que ele está tentando explanar para profissionais, eu acho isso fantástico. A clínica fica localizada aqui na transição de Barra com Recreio, né? Aqui no famoso Clube Ginástico Português. Eu tenho uma parceria agora com o preparador físico Rafael Vinick, onde ele tem aqui a Performance Consciente Academia. Então, a clínica fica estruturada dentro da academia. Então, aqui a gente tem um trabalho de return to play muito legal por conta dessa transição, essa comunicação que a gente faz, sendo atleta profissional, amador, recreacional, ou se quiser quer ir para a academia, está com uma lesão. Então, ela fica localizada num lugar bem arejado. Aqui tem uma visão incrível de natureza, né? A gente está aqui num lugar privilegiado. Porra, me sinto honrado de estar aqui porque é um lugar fantástico, cara. Quem quiser, eu vou disponibilizar aí o telefone, o endereço certinho, tá? Para que a gente possa colocar aí nas Vou colocar descrições. aqui embaixo, tá? Aqui embaixo vai ter Boa, o contato da clínica e vai ter o contato também da pós-graduação, tá? Vou colocar aqui boa. embaixo para quem quiser fazer inscrição também. Tá. Eu acredito que vai ser bem interessante e é uma pós-graduação top, né? Dou aula lá também,
né? É, Uma disciplina, né? Show de bola, meu amigo. Então, isso aí, irmão. vamos finalizar hoje aqui. Valeu. Muito obrigado por tudo e até a próxima, meu parceiro. Um grande Até a abraço. próxima, amigo. Tamo junto. Um abraço aí. Valeu.